Vamos entrando aí, galera. Vamos dar só alguns minutinhos aí pra galera ver que a live tá rolando e clicar. Aproveitar pra pedir aí pra quem tá entrando pra fazer os convites aí, pra quem gosta de treinamento. Então aperta no aviãozinho aí, envia pra alguém que vai se interessar pelo conteúdo, né? Eu tô preparando meu guia aqui, a minha cola, porque eu sou muito sequelado, né? Então, às vezes eu posso sair do assunto, viajar e acabar não tendo que falar o que é importante pro assunto de hoje, né? Isso às vezes acontece. Só mais uns 2 minutinhos, pessoal, e a gente começa. Hoje a gente vai falar sobre modelo de periodização em bloco. Vamos falar sobre treinamento hoje, pessoal. Naturalmente aí quem está entrando na live, quem está se interessando pela live, são as pessoas que gostam de treinamento, né? E quando a gente fala de periodização, faz mais sentido o treinamento focado em ganho de performance, não só em estética. Então são conceitos aí importantes para fundamentar o nosso trabalho, ou com atletas, né, seja profissional ou amador, ou com indivíduos que realmente querem um aumento de performance, querem ver resultados de performance no seu corpo, e são disciplinados, né, porque sem disciplina não tem periodização, né. Então, por isso que uma das ações que eu fiz para aprender a periodizar foi atender atletas de graça, né, no formato personal trainer. Então peguei uns 2, 3 bonecos e comecei a atender de graça para poder aplicar, né, tudo que eles vêm vendendo. Porque com alunos normais, às vezes a gente monta planos de treinamento, planos anuais de treinamento, planos quadrimestrais de treinamento, né, e na terceira semana você começa a ver que não dá certo, né, não dá um mês, tu jogou tua periodização toda no lixo porque já foi perdido, né, você já viu que não vai rolar. Muitas vezes com o aluno normal, o máximo que a gente planeja são microciclos, né? A gente planeja uma semana e ainda assim, às vezes você planeja uma semana, né? O aluno se compromete com você e ele não vai, né? Então, a minha dica é, se você quer realmente aprender sobre treinamento, pega um atleta, né? E vê se o que você acredita que dá certo realmente vai dar certo na prática. Porque se tu combinou com um filho da puta, segunda, quarta e sexta, ele vai estar lá, segunda, quarta e sexta, executando o plano. E com vontade, né? Você não vai ter que ficar motivando o cara a treinar. Beleza? Então, vamos começar o nosso assunto, tá? Então, fundamentos do modelo de periodização em bloco, tá? Então, eu vou falar primeiramente por que eu escolhi esse assunto, tá? Primeiramente porque seria impossível a gente falar de periodização, né? E utilizar como referência o modelo de vários autores, né? Então, tem diferentes modelos aí, a gente sabe disso. Não daria tempo numa live só, né? A gente teria que fazer um curso. Segundo, porque é o modelo de organização do treinamento que eu mais gosto, né? É o modelo que eu priorizo utilizar porque ele me permite flexibilizar para datas de competições, ele me permite gerar até 3 picos por ano, né? Obviamente, né, para eu decidir utilizar o modelo de periodização em bloco com o atleta, vários fatores têm que ser analisados, né? Tipo, dedicação do atleta, nível do atleta, né? Tipo de esporte que ele pratica, calendário esportivo, né? Então tudo isso tem que ser analisado, mas de certa forma você consegue, através do modelo de periodização em bloco, ir combinando com o seu atleta quais são os momentos onde ele pode competir, mas sabendo que ele não vai estar no nível ótimo. É importante ele ir para a competição sabendo disso, e a competição nessa situação vai ser muito mais um treinamento intenso do que a busca pelo resultado mesmo. Você vai combinar com o seu atleta quais são os momentos onde ele não pode competir, porque se ele competir, né, no meio de uma carga muito volumosa, por exemplo, ele, além de provavelmente se desempenhar muito mal,
e tem os fatores psicológicos negativos em relação ao desempenho. Por exemplo, um lutador vai perder para um cara que ele sabe que é muito mais fraco do que ele. Pode acontecer, se ele for lutar extremamente fadigado, pode acontecer. E além disso, o risco de lesão, né? Então, se a carga está muito volumosa de treinamento, né, principalmente o tipo de treinamento que você está utilizando, ele vai entrar mais lento, né, para reagir a situações que podem gerar lesão. Então o risco de lesão ele é bem aumentado, né? Deixa eu voltar aqui. Aonde foi que eu me perdi? Beleza, né? Então, um outro motivo de eu ter escolhido o modelo de periodização em bloco para falar hoje, tá? Eu sempre li muito sobre periodização, né, sobre esporte, e muitos livros de periodização você viaja, né, com planilhas gigantes de planejamento atual, né? Vou mostrar uma aqui para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Né? Então você encontra treinamentos organizados com esse nível de detalhe, né? Complexos, e muitas vezes você tem aqui volume, intensidade, você tem o tipo de carga que você deve dar. A imagem está meio ruim, mas é só para ilustrar a complexidade. E você tem orientação ali de que tipo de estímulo você deve dar em que momento, mas a verdade você não sabe como que tu vai aplicar aquilo na prática. Né? Você não sabe exatamente que meio de treinamento você vai utilizar, você não sabe exatamente como você vai configurar o treinamento, é tudo teórico, fica muito distante da prática. Né? E você pode até tentar seguir, mas você não vai ter certeza que você está fazendo está certo. A outra questão esse nível de complexidade aqui, você não vai conseguir monitorar com o seu atleta, tá? Na nossa realidade, tá? Na nossa realidade no Brasil, né? Eu acredito que a maioria que está assistindo aí não trabalha em clube, né? Principalmente em clube com atletas de elite, com atletas que ficam imersos, né? Tomara que tenha alguém aí e que consiga, né, executar esse tipo de modelo complexo de treinamento, né? Mas não é o caso da maioria, né? A maioria das vezes a gente vai ter 2 a 3 sessões com um aluno, né? Onde você vai treinar determinadas capacidades, enquanto as outras capacidades ele vai executar sobre outro técnico, ou ele vai executar sozinho, né? Dificilmente você vai conseguir acompanhar 3 sessões de treinamento com o teu aluno na academia. 3 sessões de treinamento por dia, né? Então, isso aqui fica muito distante, né? E com o modelo de periodização em bloco eu conseguia transferir um pouco mais e executar, né? E ver excelentes resultados. Realmente a organização promove excelentes resultados. Então é isso que eu quero, esse é o meu objetivo de atingir aqui, né? Não ficar só nesses modelos teóricos complexos, chega na segunda-feira, isso não mudou porra nenhuma na vida de ninguém, né? Beleza? Então, o que é, né, o modelo de treinamento em bloco, ou como originalmente foi descrito por Yuri Verkhoshansky como Block Training System? Tá? É basicamente a divisão do processo de treinamento, né, em blocos, onde em cada bloco a gente enfatiza o desenvolvimento de uma determinada capacidade física com mais ênfase, certo? E nesse bloco onde você destina maior volume do treinamento para o desenvolvimento dessa capacidade, esse volume ele deve atingir o objetivo dele, né, a tarefa dele para aquela carga, para aquela capacidade. Por exemplo, se esse bloco é destinado ao desenvolvimento da força máxima, eu tenho que sair desse bloco bem sucedido em realmente ter elevado o nível de força máxima, né? Então vamos pegar um detalhe, tá? Esse bloco ele surgiu para atletas de força e velocidade do track and field, do atletismo, né? Posteriormente ele foi adaptado para outros esportes, como esportes cíclicos, tá? Mas a origem dele principal é para esportes de força e potência, tá? Então vamos pegar um exemplo de um esporte de força e potência, futebol, tá? Beleza, futebol é um esporte muito familiar para todo mundo. Se você observar um atleta bem treinado, por exemplo, Cristiano Ronaldo, você vai ver ali que durante o jogo ele apresenta a sua performance em alto nível em muitas capacidades físicas. Ele é forte, ele é rápido, ele é explosivo, ele é resistente, ele é flexível, né? A gente tem alguns esportes, né, que necessitam o alto desempenho em várias capacidades físicas, e muitas vezes capacidades físicas em sentidos opostos, né, que é o mais desafiador. Mais desafiador do que você treinar um extremo, que seria esporte de potência, como powerlifting e weightlifting, ou você treinar o outro extremo, onde a resistência é muito mais importante como esporte de endurance, né? Então, tem vários esportes onde é necessário
a manifestação em alto nível de muitas capacidades físicas, e para esses esportes o modelo de periodização em bloco é legal, porque em cada bloco de treinamento você vai ter um volume de cargas concentradas maior para aquela capacidade física, você vai ser mais efetivo em expandir os níveis daquela capacidade física, e depois nos blocos subsequentes você tem que manter, você não pode perder o que você ganhou. Mas para manter, a literatura mostra que o volume de treinamento pode ser muito menor para manter do que para obter, né? Basicamente você consegue manter os níveis de força, por exemplo, mantendo a intensidade e reduzindo substancialmente o volume, beleza? Então vou falar um pouco sobre a perspectiva histórica, tá, do modelo de periodização em bloco, né? Então, pioneiramente foi introduzido no leste europeu, nos países do leste europeu, tá, no final dos anos 70, e naquela ocasião os atletas track and field daqueles países realizavam o máximo volume de treinamento, né, que a raça humana é capaz de aceitar, né? Então seria impossível conquistar resultados desportivos ainda maiores através do aumento do volume de treinamento, né? Porque já era o máximo que um ser humano teria capacidade de se recuperar. Então um grupo de pesquisadores, né, deixa eu ler aqui, do Centro de Cultura Física e Esporte de Moscou, ficou encarregado de uma série de pesquisas científicas, né, que tinham o desafio de obter maiores resultados desportivos sem aumentar o volume de treinamento, né? E aí começaram as pesquisas, né, e a primeira conclusão foi que não seria mais capaz, não seria possível aumentar a performance de uma capacidade física através do aumento do volume, né? Então, deixa eu voltar aqui. Beleza, então deixa eu mostrar aqui um gráfico para ilustrar para vocês. Beleza, então o modelo clássico de periodização, ele tinha mais ou menos essa distribuição aí, tá? Vamos supor que essas sejam as cargas de força, ok? Então o atleta trabalhava exercícios de força, né, cargas destinadas ao aumento da força, durante todo o ciclo, né, no modelo de periodização clássica. Só que, além das cargas de força, ele também dedicava um volume significativo ao desenvolvimento das outras capacidades, certo? Só que o treinamento de capacidades com distintos sistemas fisiológicos no organismo muitas vezes é interferente, né? Então, por exemplo, o treinamento de resistência, todo mundo sabe que ele é contraproducente para os ganhos de força e para os ganhos de potência, né? Então, a primeira pesquisa verificou que seria impossível melhorar mais ainda o desempenho com esse modelo de treinamento, né? Então, surgiram as pesquisas das cargas concentradas de força, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Beleza, então, o tema da live é fundamentos do modelo de periodização em bloco, tá? Então, não vai dar para falar tudo sobre periodização em bloco, né? Tem um livro do Vladimir Surin, que é um livro só de periodização em bloco, né? Que eu recomendo todo mundo ler. Esse livro aqui também, ele conta bastante os fundamentos, os conceitos, né? E a origem da periodização em bloco, né? Special Strength Training, do Yuri Verkhoshansky. Beleza? Então, o tema da live é fundamentos, tá? E conceitos. Não vai dar para abordar todos, então eu vou abordar 3 principais conceitos, tá? O primeiro são as cargas concentradas de força. O segundo é potencialização, né, que é a interdependência positiva entre os estímulos de treinamento em sequência, né, e o conceito da ênfase dominante, beleza? Então, primeiro, cargas concentradas de força. Se você me vier com um modelo de periodização onde você divide as capacidades físicas em blocos, mas você não dá ênfase ao desenvolvimento da força no primeiro bloco de treinamento, não é modelo de periodização em bloco, tá? Então, essa é uma característica forte aí das cargas concentradas de força no início, né? Então, os resultados da pesquisa mostraram que era possível realizar um volume de treinamento maior. Então, voltando aqui para o gráfico, ó, a situação é o seguinte: o volume de treinamento durante todo o ciclo de treinamento do indivíduo do modelo A é maior
do que do indivíduo B. No entanto, por unidade de tempo, né, durante esse período inicial aqui, por unidade de tempo, né, o atleta que segue o modelo de treinamento B consegue realizar um volume maior de cargas concentradas num período, né, para o desenvolvimento da força, e é por isso que causa uma mudança fisiológica profunda, mais profunda no organismo do que se ele distribuir essa carga ao longo do tempo. Tá? Então, por unidade de tempo aqui, o volume é maior, no entanto, durante todo o ciclo de treinamento aqui, o volume foi menor. Tá? E os pesquisadores verificaram que os resultados obtidos tardios, eu vou explicar isso, né? O ganho, ele é tardio, ele é após as cargas concentradas de força, mas as primeiras pesquisas mostraram que os ganhos foram maiores do que nos parâmetros de força do que nunca obtidos pelos atletas antes, tá? E eram atletas de elite. Então, pessoal, isso aí é uma característica muito importante para a gente entender, né? Porque as pesquisas científicas na antiga União Soviética, né, elas tinham um único objetivo, que é resultado e desempenho desportivo, né? Não eram objetivos financeiros ou acadêmicos, nenhum outro. Né? Então, as pesquisas, elas eram com atletas de elite, certo? E um método de treinamento para causar profunda mudança no sistema de um atleta de elite tem que ser muito mais efetivo do que no indivíduo iniciante. O indivíduo iniciante, ele se adapta com qualquer estímulo, praticamente, né? Então, esse é um problema das pesquisas ocidentais, que são ou indivíduos destreinados ou atletas recreacionais, ou seja, a janela de adaptação é muito grande, né, e não necessariamente você tem que ter tanto refinamento do seu estímulo. A segunda questão normalmente as pesquisas ocidentais, elas têm um follow-up de 8 semanas, 12 semanas, e a gente não eleva o nível atlético de ninguém, né? A gente eleva um pouco, mas a gente não produz atletas de elite em 8 semanas, em 12 semanas. São necessários muitos anos de dedicação ao esporte. Né? Então essa é a diferença dos trabalhos pioneiros na antiga União Soviética, porque o próprio acompanhamento do atleta vale muito mais do que pesquisa científica. Né? Eu falei um pouco sobre isso, sobre a outra live. Então, os caras aplicam meios e métodos de treinamento, controlam tudo que eles aplicaram, controlam todas as reações no organismo dos atletas, não então a questão, eles controlam o efeito das cargas internas sobre a carga interna do organismo do atleta, né? Eles têm milhões de dados de inúmeros atletas de altíssimo nível, porque a cultura ao esporte é muito grande, né? E esses dados valem mais até do que pesquisa científica, né? Então, essa é a diferença, né? Então, a gente tem que dedicar um tempo aí da nossa leitura aos poucos autores russos que publicaram na nossa língua ou na língua inglesa. Beleza? Então, voltando aqui. Beleza. Um outro conceito importante é o conceito de efeito tardio do treinamento de longa duração, do inglês. Long Lasting Delayed Training Effect. Tá? O que isso quer dizer? Eu vou mostrar um gráfico aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Outro gráfico. Beleza, então é o seguinte, ó. Essa aqui é uma ilustração do modelo de periodização em bloco, tá? Então aqui no bloco A estão as cargas concentradas de força, certo? No bloco B é a subsequente carga de treinamento, que usualmente são as cargas de potência, né? Porque existe o princípio da potencialização. Então a carga que vem em sequência respeita uma sequência lógica, não é uma carga aleatória. Beleza? Então, o que essas pesquisas sobre as cargas concentradas de força verificam? Quanto maior a duração desse bloco de cargas concentradas de força, mais vai demorar para ocorrer a manifestação da força compensatória, só que maior vai ser essa manifestação dessa força compensatória. Tá? Então, quanto maior a duração, maior será o efeito, né? Mas tem uma duração ótima e, de acordo com as pesquisas, eles recomendam entre 6 a 12 semanas de dedicação às cargas ótimas. Tá? Então, no meu ponto de vista, tá? Baseado em pesquisa e em prática também, quanto mais destreinado o indivíduo, né? Quanto mais fraco, maior tem que ser esse bloco de força e menor tem que ser esse bloco subsequente de potência. Tá? O indivíduo que já tem altíssimos níveis de força pode ser mais rápido, então fica mais para perto de 6 semanas, o indivíduo destreinado fica mais para perto de 12 semanas. Tá? Agora vamos observar aqui a curva do F1. Tá? F1, observem a curva. Tá? Então o que a gente vê? O volume de treinamento do indivíduo F1 foi menor, certo? O conceito é que
Por que é efeito tardio do treinamento? Porque durante o bloco de força, os parâmetros de força não aumentam, eles diminuem. O indivíduo vai aumentar a força dele depois, beleza? E o que as pesquisas mostram? Quanto maior a queda de força dos parâmetros de força durante esse bloco, maior vai ser o efeito compensatório. Então compara o indivíduo F1 com o F2. Então, o indivíduo F1, ó, ele teve um volume de treinamento menor, né? Ele perdeu menos força durante esse momento, ele teve menos fadiga, né? Menos overreaching, né? Ele ganhou força tardiamente, né? Quando as cargas de força foram retiradas. No entanto, o ganho de força foi mais tardio e maior no indivíduo F2, que perdeu mais performance durante o bloco A, né? Então, a gente vê no bloco A o indivíduo F2, que é essa linha daqui, né? Ele teve uma perda maior nos parâmetros de força, mas ele teve uma supercompensação maior. Ó. O efeito do treinamento dele demorou mais para aparecer, só que a duração vai ser maior, tá? E o pico vai ser maior também, beleza? Agora, tudo tem uma dose e resposta, né? O indivíduo F3, por exemplo, ele teve um volume de treinamento ainda maior, certo? Só que foi demais, ó, o volume de treinamento foi acima da capacidade dele de recuperação. Então, enquanto o indivíduo F1 e F2 tiveram overreaching, né? O que é overreaching? É uma sobrecarga de treinamento que causa fadiga, mas devidamente planejada, né? Então, você tem uma quantidade de fadiga que você pode gerar e o tempo certo, né? Se você não retirar esse overreaching em uma semana ou no máximo 2, você não vai ter ganho de performance, né? Que é o que acontece aqui com o indivíduo F3, né? Ele perdeu muito os seus parâmetros, fadigou muito, né? Talvez o overreaching dele tenha sido muito prolongado ou volumoso demais acima da capacidade dele de recuperação e ele não teve efeito positivo do treinamento, tá? E os autores estimam que essa queda nos parâmetros de força ótimo está no máximo entre 10% a 12%, beleza? E galera, isso daqui acontece na prática, tá? Só voltando aqui. É inteligente eu colocar o boneco para competir aqui? Falar, irmão, é o seguinte, tem um campeonatinho ali de fundo de quintal, tá? Tu vai lá para treinar para ver se tu tá bem. Cara, vai tá uma merda, né? Vai se fuder. Então já aconteceu com a gente do atleta escondido querer, né, no pico do microciclo de maior volume do meso, né, o filho da puta foi competir sem nos dizer, porque se me dissesse eu ia proibir. E aí o que aconteceu? Se machucou, né? Eu não vou citar nomes, né, mas se machucou. Bem feito, porque tem que ouvir o treinador, tem que confiar no processo. Beleza? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma informação mais importante sobre o efeito tardio do treinamento. Então, jogar o seguinte, o atleta ele tem que saber sobre o processo, entendeu? Ele tem que saber, cara, que ele vai se sentir mais fadigado nesse período, né? Que as cargas dele não vão subir muito nesse período, porque o volume está muito alto. E uma informação muito importante, a fadiga ela é contraproducente para a potência, para a velocidade e para o aprendizado técnico, certo? Então é um período onde o atleta ele não vai ser criativo do ponto de vista técnico, ele não vai criar situações extraordinárias no campo, né? Ele vai ter até dificuldade em questão de velocidade, né? Em questão de conseguir colocar em prática uma posição no jiu-jitsu mais rápido do que seu oponente, por exemplo, ou no futebol de dar um sprint mais rápido do que seu oponente, por exemplo, né? Ele vai ter uma queda de performance nisso, e isso acontece, tá? Então é muito importante, galera, você explicar o processo de treinamento para o teu atleta, porque eu já fui atleta, né? E quem já foi atleta sabe. Meu irmão, não interessa se tu passou 6 meses muito bem, batendo em todo mundo. Meu irmão, uma semana que tu tá tomando sufoco, tu já fica mal de cabeça, meu irmão, minha carreira tá acabando, eu não sirvo pra essa porra. Então, o psicológico é muito montanha-russa de emoção, né? A vida de atleta não é fácil. Então é importante o cara entender isso. Aí o cara chega pra você reclamando na segunda-feira, porra, meu irmão, não tô bem, o treinamento não tá dando certo. Fala, ô bichão, você lembra que eu conversei contigo? Não vai estar bem mesmo, entendeu? Agora segura a onda, né? Você tem que ter formas de controlar ali para saber também se a fadiga não está sendo excessiva, né? E aí já fica assunto para uma outra live, que são as cargas externas e cargas internas. Você tem que controlar o volume de treinamento, né? Controlar a reação do organismo do indivíduo. Mas esse overreaching, ele vai gerar o efeito compensatório. Beleza? E aí qual é a notícia boa? Fala, irmão, confia em mim. Na data X, tu vai estar batendo em todo mundo. Tu vai estar batendo em todo mundo, irmão. Ou tu vai estar correndo mais do que todo mundo.
entendeu? Só vem treinar e cala a boca. E aí, bicho, vai acontecer, entendeu? E aí, quando o teu atleta se sentir empoderado no campo, filho, ele não te larga mais. Não te larga mais. E outra, né? Você vai fazer esse auge desse empoderamento cair justamente no dia da competição. Ele vai desempenhar bem, se ele perder vai ser do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista físico ele vai ser superior aos oponentes, né? E aí você ganha a confiança do atleta eternamente. Beleza? Se der tempo, eu deixo para o final a resposta de algumas perguntas. Beleza, segundo princípio importante, o princípio da potencialização, tá? Ou a interdependência positiva entre os estímulos de treinamento em sequência, tá? Mais fácil falar potencialização, né? Só estou falando desse termo porque são termos de origem, tá? Acho que é bacana também comentar, tá? Então, o que é que esse princípio, né? O que é que esse conceito da potencialização significa, né? Que as cargas aplicadas em um bloco vão criar condições fisiológicas favoráveis para o desenvolvimento da carga subsequente, certo? Então, vou voltar aqui para a minha ilustração. Deu para entender? Então, a carga de treinamento que eu estou aplicando nesse momento, né, vai fazer com que no bloco subsequente o atleta obtenha o maior benefício do estímulo possível. Então, vou voltar aqui para o gráfico, tá? E aí eu vou mostrar um gráfico aqui que eu já mostrei várias vezes, já fiz post e tudo, tá? Então, vamos voltar para a origem, tá? Então, esse modelo de treinamento foi originalmente criado para atletas track and field de modalidades speed strength, né? Então, entra provas de sprint, né? E arremesso de peso, arremesso de martelo, salto em distância, salto triplo e salto com vara, beleza? Então, o modelo clássico, tá? É mais ou menos esse aí. Capacidade de trabalho. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma consideração minha, tá? Olhem, por enquanto, só para o nome do bloco. Tá? Capacidade de trabalho, força, potência e velocidade, tá? Então a gente vai dividir isso aqui em blocos, certo? Tudo isso aqui, ó, os dois primeiros blocos são as cargas concentradas de força. Isso aqui é treinamento de força, isso aqui é treinamento de força também, tá? Qual é a diferença entre os dois? As pessoas vão entender melhor se eu falar que esse bloco aqui é o bloco de hipertrofia, né? O bloco de hipertrofia. Hipertrofia não é capacidade física, por isso que eu não gosto de utilizar esse nome, tá? Mas se eu for para o powerlifting, por exemplo, é mais correto eu utilizar esse termo, que isso aqui é um bloco de hipertrofia, porque realmente é a hipertrofia que se busca com prioridade, tá? Isso é um powerlifting. Em outros esportes de força e potência, como por exemplo o atletismo, não é a hipertrofia o principal, tá? O principal é a capacidade de trabalho, tá? Então, isso aqui tudo é carga concentrada de força, tá? Então, esse bloco vai criar condições fisiológicas favoráveis para o maior resultado desse bloco aqui, destinado à força máxima, que vai criar condições neurais e fisiológicas favoráveis para que a expressão da potência, o ganho de potência seja o maior possível, né? Que vai criar ótimas condições neuromusculares e fisiológicas para que o treinamento específico de velocidade e agilidade em campo obtenha o seu maior resultado possível, tá? Então isso aqui é uma sequência lógica que respeita o princípio da potencialização, tá? Então vamos olhar para o primeiro bloco, por exemplo. Tá, agora eu vou voltar aos meios de treinamento, que isso aqui é relevante também. Galera, exercício de força, tá? Exercícios de força. Por que eu coloquei unilaterais e básicos aqui só básico, tá? Então, é importante utilizar exercícios unilaterais, né? Eles geram muitas vezes ganho de força antirrotacional, né, no tronco e quadril, tá? Eles trabalham as assimetrias criadas nos blocos anteriores, né? São específicos do ponto de vista biomecânico também, né? Então, mais ou menos aqui nesse bloco, a gente tem como hábito dividir metade dos exercícios laterais, mas eu tenho que já introduzir os exercícios básicos, tá? Mas os exercícios básicos aqui eu gosto de mudar um pouco para quando eu chego aqui, tá? Não é recomendado você utilizar o mesmo exercício por todo o ciclo de treinamento, certo? Bom, isso aí é assunto para um outro momento, né? Mas é importante você variar. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu utilizei como exercício básico front squat, aqui eu vou mudar para o back squat, tá? Front squat vai transferir muito para o back squat, então não está começando do zero. Aqui eu utilizei o deadlift X-bar, tá? Aqui eu vou passar para o deadlift convencional, tá?
Pô, tem dúvida que o deadlift X-Bar vai transferir para o deadlift convencional? Não, dúvida nenhuma. Mas é importante a variação, tá, pessoal? Por vários motivos, mas não vou falar de não. Então, beleza. Aqui e aqui, nós vamos utilizar exercícios de força que tem transferência para a performance em campo, certo? Então, eu estou falando de agachamento, estou falando de deadlift, estou falando de exercícios multiarticulares com pesos livres que possuem até aqui, até bem distante, o mínimo de similaridade biomecânica, tá? Então, eu não posso aqui, aqui um dos objetivos é hipertrofia, então eu vou fazer crucifixo na máquina e cadeira extensora. Bicho, o crucifixo na máquina e a cadeira extensora, quando você passar por esse bloco aqui e utilizar o que você deveria, o agachamento e a puxada, por exemplo, cara, é tão distinto, né, do ponto de vista biomecânico, que até que você aprenda a utilizar essa massa que você ganhou aqui, você já perdeu tempo precioso, né? Então aqui a gente já está falando de exercícios multiarticulares com pesos livres. Diego, mas eu tenho que fazer exercícios auxiliares também. Cara, quem tem que fazer exercício auxiliar é powerlifter e weightlifter, né? Para um atleta de jiu-jitsu, para um atleta de atletismo, o próprio treinamento de força básica é um exercício auxiliar, né? O exercício específico é o exercício no campo, no tatame. Beleza? Então é o seguinte, ó. Esses são os exercícios. Deu para entender? Beleza. Em potência, a gente prioriza os métodos de treinamento padrão ouro para o desenvolvimento da potência. Então, são os derivativos de levantamento de peso olímpico. Treinamento balístico é salto com carga ou arremesso de bola. E pliometria de alta intensidade. Beleza? E no bloco de velocidade e agilidade, né, eu vou trabalhar sprint, seja resistido, trabalho com sled, seja assistido, overspeed, certo? De forma programada. Para os drills de agilidade, eu vou utilizar as técnicas, né, de exercícios específicos, shuffle, crossover, de forma resistida ou de forma assistida. Né? Closed drills é quando o atleta ele já sabe o percurso que ele vai, né, a tarefa dele. Open é quando ele tem que reagir a algum estímulo. Então, isso aqui é muito importantemente trabalhado, certo? Só que, por que a capacidade de trabalho potencializa o bloco de força? Por vários motivos. Primeiro, porque é possível obter hipertrofia aqui, tá? Nem sempre, tá, pessoal? Muitas vezes tem dificuldade de ver hipertrofia aqui, porque eu não posso pegar um atleta de jiu-jitsu e tirar ele do tatame para treinar só hipertrofia. Não compensa, tá? Então, prefiro que ele hipertrofie menos. Estão me acompanhando aí, pessoal? Não, dá uma acenada aí. Sim ou não? Estão me acompanhando? Na dúvida agora. Tomara que sim. Beleza, veio feedback. Beleza. Primeiro, se eu conseguir alguma hipertrofia aqui, tá? E é um dos objetivos desse bloco, o aumento de área de secção transversa, né? Constitui a formação de mais pontes cruzadas, né? E mais produção de força. Então, isso aqui vai potencializar a produção de força. Onde aqui eu vou treinar mais a coordenação da utilização dessa massa adquirida aqui. Beleza? Uma outra principal capacidade que vai potencializar a força é a própria capacidade de trabalho. Então pensa no seguinte, tá? Você tem um carro bem potente, muito potente na tua mão. Só que o tanque dele é muito pequeno, né? Então tu vai dar um sprint, né? Vai andar um quarteirão, acabou a gasolina. Não adianta, né, ele ser muito potente, mas acabar a gasolina. Então você treina o aumento desse tanque. Como que tu faz isso? Aumentando o volume gradativamente, o volume de trabalho gradativamente, e estimulando adaptações fisiológicas, como, por exemplo, aumento do conteúdo de glicogênio, né, entre outras adaptações metabólicas, beleza? Terceiro, vamos supor que você aumentou o tanque, beleza? Você tem um automóvel potente lá, muitos cavalos, você tem um tanque grande, só que o monóxido de carbono produzido, né, pela utilização do combustível volta para dentro do próprio motor, certo? E essa concentração de monóxido de carbono, estou falando de automóvel, tá, galera? Estou falando de corpo humano, não. Essa concentração, ela vai impedir o funcionamento de certas peças da engrenagem do motor, que vai comprometer a expressão de potência do motor, né? O motor não consegue ser tão potente mais por causa dessa concentração. Então, o que o motor precisa? Ele precisa de um escapamento, né? Ele precisa fazer com que esse tóxico aí saia do motor, né? Para baixar a temperatura e permitir o funcionamento das devidas peças. Tá? Então, aqui, com um volume de treinamento crescente nesse bloco aqui, né, eu crio também resistência à fadiga, certo? Então, tudo isso vai potencializar aqui. Por que eu preciso de capacidade de trabalho aqui?
Porque eu vou trabalhar com alta intensidade e eu preciso de volume alto aqui também, né? Então tem que ser capaz de sustentar essa força, beleza? Por que que a força vai potencializar a potência? Bom, indivíduos mais fortes são os indivíduos mais potentes, né? Então existe uma alta correlação. Agora imagina se você vai treinar potência no jump squat e a tua potência ótima no jump squat é 30% de um RM do back squat, tá? Só que aqui o teu back squat ele saiu de 100 quilos para 150 quilos. Pô, tu já vai entrar no treinamento de potência expressando mais potência, entendeu? Então, cara, não existe ninguém forte sem ser potente. Aqui eu crio adaptações neurais, tá? Que vão aumentar a capacidade da expressão de potência aqui, tá? Como o aumento lá da taxa de produção de força, né? Se você treinar com o máximo de intenção, o aumento do drive neural, o aumento da taxa de produção de força, né? Tudo isso você vai criar condições e, de fato, se eu pegar indivíduos destreinados e comparar com indivíduos treinados e aplicar um treinamento de potência para eles, né, os indivíduos mais fortes vão se adaptar melhor ao treinamento de potência. Então, de fato, a força potencializa o ganho de potência. E por que que a potência vai potencializar a velocidade e a agilidade? Porque no esporte eu tenho que ser forte, mas eu tenho que manifestar minha força rápida, né? O tempo de aplicação de força nos gestos esportivos, como sprint, salto, lançamento, aplicação de uma queda, esse tempo ele é limitado, né? Então a taxa de produção de força é mais importante do que a força máxima. O que importa é quanto de força eu consigo produzir nesse tempo limitado. E a potência vai ensinar o meu sistema neuromuscular, vai coordenar ele para aplicar o máximo de força o mais rápido possível, beleza? E aí quando eu for para o campo, para os drills específicos de sprint, por exemplo, o atleta ele vai estar melhor preparado para a aplicação da força, o que vai se manifestar em maior velocidade, né? Mas ele tem que treinar no campo também, beleza? Então esse é o princípio da potencialização. O princípio da potencialização também, ele me diz que, por exemplo, no bloco de potência, eu vou criar as condições para a manifestação maior da força máxima, né? Então, esse aqui potencializa esse, mas esse aqui também potencializa. Por quê? O meu treinamento de potência, ele vai aumentar a taxa de produção de força, o meu treinamento de potência vai aumentar o drive neural, vai aumentar a taxa de ativação eletromiográfica, de desativação também, né? Vai aumentar o número de grupos de disparos, vai estimular a conversão dos subtipos de fibra 2A para 2X, que são as mais fortes também, né? E é por isso que aqui, galera, aqui realmente eu vou ver o meu atleta ficando mais forte, certo? Então é isso aí. O que eu tinha para falar de potencialização era isso. Tá? Tem um último conceito aqui. Vou abrir aqui a minha cola. Beleza, princípio da ênfase dominante. Tá? Então não vou mostrar de novo o gráfico que eu estava, porque vocês já estão cansados de ver. O que esse princípio me diz? Tá? Que a concentração das cargas, ela não significa que eu vou trabalhar só aquilo. É uma questão de ênfase dominante. Então, quando eu estiver no bloco de força, a maior... Pensa assim, ó, pessoal, para transferir para a prática, tá? O maior tempo da minha sessão de treino, ou o maior tempo da minha semana de treinamento, ou o maior tempo do meu mesociclo de treinamento, eu posso variar em todo o meso, o maior número de séries, né, da minha sessão, do meu micro, do meu mesociclo, vai ser destinado aos meios e métodos com o objetivo de expandir aquela capacidade física, certo? Então a gente viu que para desenvolver força são os levantamentos básicos. Maior tempo no meu bloco de força vai ser destinado ao desenvolvimento de força máxima. No entanto, eu tenho que me preocupar em manter as capacidades físicas adquiridas no bloco anterior e preparar, do ponto de vista técnico principalmente, para os blocos posteriores, tá? E isso eu também vou mostrar na prática, que eu acho que vai ficar mais claro para entender esse conceito. Beleza. Então eu vou mostrar um exemplo, tá, de como eu posso organizar esse volume, esse tempo de treinamento destinado a cada capacidade física em termos percentuais. Isso aqui você tem que ter no teu processo de treinamento, galera.
Beleza, então no meu bloco de capacidade de trabalho, 60% do meu tempo eu vou estar destinando aos exercícios unilaterais e exercícios básicos, são os exercícios com esse foco aqui, beleza? Só que é imprescindível eu melhorar a qualidade de movimento, melhorar os níveis de mobilidade, de estabilidade, né? Força do core, potência do core, né? A estabilidade unipodal, né? É imprescindível. E olha só que interessante, eu vou iniciar o treinamento de potência aqui já no primeiro bloco, tá? 10%. Que porcaria de potência que eu vou fazer aqui se o meu atleta ele tá fraco? Cara, basicamente treinamento técnico, tá? Então vamos supor que aqui no bloco de potência, ó, eu quero utilizar pliometria. Beleza. Então, vamos supor que eu não introduza aqui, tá? Treino de pliometria aqui. E também não introduza aqui, certo? De uma hora para outra, eu vou aplicar salto em profundidade e bounds horizontais de altíssimo impacto, né? De altíssima força de reação do solo. Vai dar certo? De uma forma mágica, o atleta vai estar preparado para fazer isso aqui? Não, ele não vai estar preparado, né? Porque a coordenação do sistema muscular é totalmente diferente de um salto do que um levantamento básico. Então, apenas saltos de menor intensidade podem preparar para os saltos de maior intensidade. Beleza? Então, eu tenho que introduzir o aprendizado de pliometria já aqui, trabalho técnico. E qual é a vantagem? É que o trabalho de pliometria de baixa intensidade também é trabalho de movimento, também é trabalho de controle motor e de prevenção de lesão. Beleza? E já está me preparando para cá. Cheguei no bloco de força máxima. Olha só, maior volume aos levantamentos básicos. Eu vou prezar os exercícios bilaterais, que são os exercícios onde eu consigo colocar mais carga e desenvolver mais a minha força, tá? Eu já aumentei o percentual dos exercícios destinados à potência, tá? Vamos falar do LPO agora, beleza? Aqui, no bloco de potência, eu quero me beneficiar do LPO para ganho de potência do meu atleta. Só que o cara nunca fez LPO da vida. Aí vai chegar aqui, eu vou querer que ele me realize um snatch clássico, né? E esperar que ele expresse potência. Cara, não vai rolar. Não vai rolar. O máximo que ele consiga fazer um snatch vai ser com bastão aqui. Vai expressar potência nenhuma. Certo? Por isso que é questionável a aplicação, questionável não, é controverso a aplicação de LPO para outros esportes, tá? Isso aí também é tema para outra live. Mas o fato é, bicho, para um cara que nunca fez LPO na vida, no mínimo tu tem que estar começando aqui o treinamento técnico, só com bastão, depois só com a barra, beleza? E se não for suficiente, aqui você vai escolher outro meio para expandir potência e não um LPO. Aí talvez lá no segundo macrociclo, com esse atleta, no terceiro, você já tenha a técnica mínima para que o cara consiga expressar potência lá no seu power clean, no seu power snatch. Beleza? Bom, de qualquer forma, eu já aumentei o volume de potência aqui, né? Não só para treinamento técnico, mas até para expressão de potência, só com cargas elevadas ainda, tá? E eu já diminuo o volume de treinamento que eu dou para trabalho de movimento, de core, beleza? Bom, no bloco de potência, maior parte do meu tempo eu estou treinando potência, certo? Só que é imprescindível que eu tenha um volume destinado para manutenção da força adquirida aqui, tá? O volume é pequeno, mas a intensidade é alta, tá? A gente costuma até nos nossos treinamentos chegar a intensidades maiores aqui do que aqui, só que com volume bem baixo, às vezes realizando só uma repetição com as intensidades altas, beleza? E eu tenho que introduzir o treinamento de velocidade. Eu já tenho que ensinar o meu aluno a aplicar essa potência que ele está ganhando no chão, no campo. Beleza? E aqui, ó, eu já tenho que ter ganhado estabilidade, mobilidade, controle motor. No máximo, eu vou fazer um aquecimento aqui para manter essas capacidades físicas. Mas aqui eu tenho que abandonar um pouco, porque os próprios exercícios de potência e de força treinam core, né, treinam qualidade de movimento. Então, eu posso abandonar e deixar para trabalhar isso no próximo macrociclo. Beleza? E aí, quando eu vou para o bloco de velocidade, eu estou destinando a maior parte do meu tempo para treinar a velocidade, né? Sprint, se for esporte de campo, de quadra, drills de agilidade, tá? De forma assistida, de forma resistida, mas eu continuo treinando potência, tá? Principalmente speed strength, principalmente pliometria, aqui, para estar performando bem aqui, né? E eu não posso perder força, beleza? Então, é uma questão de ênfase dominante, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui para hoje. Então é isso, pessoal. Muita atenção tem que ser dada ao aprendizado dos meios e métodos de treinamento destinados à potência, porque tem uma complexidade grande, né? Até o próprio jump squat é complexo, né? Você tem que ter uma técnica muito refinada. Então, se você não começar a treinar isso antes, cara, só técnica, quando você chegar lá você não vai conseguir expressar potência. Beleza? Importante manter um volume de treinamento destinado à força. Então, eu vou botar de novo esse gráfico aqui só para quem quiser tirar um print, né? Não sei se vocês já tiraram, mas quem quiser tirar um print, tá aí. Ah, Diego, tem que ser assim? Absolutamente não. Isso é um exemplo. Isso aqui vai mudar em função de inúmeros fatores. Inúmeros. Isso aqui é um exemplo, tá? Para esporte track and field ou esporte de campo, certo? Vai mudar profundamente de esporte para esporte, de atleta para atleta, né? De tempo para tempo, enfim. Mas quem quiser tirar um print, tá aí. Beleza, pessoal? Não sei como é que tá o tempo da live aqui, não sei ver, mas eu vou tentar responder alguma pergunta aqui, tá? Essa última aqui que entrou. O que você acha do treino MBSC? Acredito que seja do Michael Boyle, né? Onde se treina todos de uma única vez em uma única sessão. Olha, eu nunca fiz o curso do Michael Boyle, né? Mas quem fez diz que o curso do Michael Boyle é bastante embasado no livro dele, né? Eu li os 2 livros do Michael Boyle. Mas realmente, nos livros do Michael Boyle, eu não me lembro pelo menos de cabeça, eu não estou lembrando de livro, de capítulo sobre periodização ou organização no longo prazo. Bom, pessoal, isso aqui é óbvio que numa sessão de treinamento você não vai trabalhar uma única coisa, mas você vai dedicar uma sessão de treinamento, assim como você vai dedicar um bloco de treinamento, você vai dedicar uma sessão de treinamento para o desenvolvimento principal de uma capacidade física, certo? Isso aqui é uma visão muito macro, tá? Quando você tira o retrato de um microciclo ou de uma sessão de treino, tem muita variação em todas as variáveis de treinamento para cada uma dessas, tá? Mas, tentando responder a pergunta, se o método MBSC, que eu não sei se trabalha muitas coisas em uma sessão, e se trabalha o desenvolvimento de todas as capacidades físicas durante todo o ciclo de treinamento, eu acho que não é a forma mais eficaz, né? Mas eu acredito que não seja isso. De qualquer forma, se eu estou no meu bloco de potência, eu vou fazer uma sessão destinada à potência. Cara, eu vou utilizar exercícios de aquecimento, né? Eu vou utilizar exercícios, às vezes eu posso colocar exercício de força antes dos exercícios de potência. Se for um exercício de força que não fadiga, de alta intensidade, vai potencializar os métodos de treinamento de potência. No entanto, se esse treinamento de força gerar fadiga, eu tenho que colocar ele depois dos exercícios de potência. Eu tenho que colocar sempre exercícios de mobilidade, estabilidade, que sejam alongamentos dinâmicos, né, trabalho de controle motor, para melhorar, né, preparar o sistema, aquecimento. Estou falando de aquecimento, tá? Você tem que ter exercícios de aquecimento no início da sessão. Você pode trabalhar força e potência, né? Como que eu trabalho força e potência? Priorizo potência antes do que força. Porque para trabalhar potência o cara não pode estar fadigado, tem que estar com plena integridade do sistema dele. No entanto, se esses exercícios de força forem focados no complex training, que é a potencialização, a pesquisa mostra que eu posso ter uma expressão de potência maior. Beleza? Então você não vai trabalhar só uma única coisa numa sessão. Quanto ao tempo medido de cada bloco nesse estudo? Bom, isso não é um único estudo, tá? A principal referência que eu estou utilizando é essa daqui, tá? E vários trabalhos científicos do Vladimir Surin, que vocês conseguem na íntegra aí, tá? Vou escrever aqui. Vladimir, eu acho que é assim que se escreve, tá? E Surin, eu tenho certeza que é assim que se escreve, tá? Então digita lá esse nome na internet, no próprio Google, pode pesquisar os artigos dele, e aí, ou no PubMed, e aí você consegue clicar em cima do nome do autor lá no PubMed e baixar todas as publicações daquele autor, né? Tem trabalho de revisões do Vladimir Surin que explica bastante disso aí que foi explicado, tá? Mas,
Respondendo uma pergunta de forma mais precisa, as pesquisas embrionárias lá do Block Training System recomendaram as cargas concentradas de força entre 6 a 12 semanas, tá? Então, voltando aqui, seria como eu dedicar 6 a 12 semanas a esses dois blocos aqui. Já tem uma pergunta aqui, um atleta de vôlei que precisa mostrar serviço em campo, no estadual, e não pode deixar cair subsequente nacional. Bom, pessoal, a escolha do modelo, né, ela vai depender. Eu não posso, por exemplo, um jogador de futebol se apresentou, né, 2 semanas antes, se apresentou ao clube, 2 semanas antes do estadual, né, depois do estadual já emenda no brasileiro, apesar de eu não saber aí em detalhes, mas é mais ou menos isso que acontece, né? Cara, o modelo de periodização em bloco não vai ser adequado para esse cara, você não vai ter tempo, você não vai poder dedicar 6 a 12 semanas para as cargas concentradas de força, porque se ele tem que jogar, ele pode se machucar, tá? Qual é o ideal? É o treinamento off-season, tá? Então, antes de se apresentar ao clube, o ideal seria que o jogador já tivesse executado essas 6 a 12 semanas de bloco de força, né? Então, atleta de alto nível que se compromete em dar o seu melhor, cara, não tem férias, né? Vai ter 2 semanas ali na virada de ano, né? Na virada do ciclo anual, vai ter no máximo 2 semanas que ele pode ficar totalmente ausente. Mesmo assim, o ideal, a recomendação é que ele faça uma recuperação ativa, tá? Mas depois ele tem que começar a trabalhar, né? Então eu não posso, daqui a 2 meses vai começar a temporada do ano que vem. Vou ficar 2 meses saindo, bebendo, fumando, cheirando, né? E aí vou me apresentar para o clube e querer jogar bem o estadual. Não vai rolar, né? Então, pessoal, esse modelo de periodização em bloco foi o que eu falei lá no início. Vai depender do calendário de competições. Beleza, pessoal? Então, assim, acho que o tempo já está o suficiente, tá? Vou encerrar por aqui. Se não deu para responder todas as perguntas, vocês podem mandar lá no direct, tá? A gente está se organizando para responder todas. Pode mandar também nos comentários. E, presta atenção, eu vou gravar essa live e daqui a alguns dias eu vou botar ela lá no nosso canal do Telegram, tá? Então, se vocês forem lá na bio da Transformance, clica lá no Linktree, vai ter o canal do Telegram, né? Entrem, porque a gente está sempre postando conteúdo lá. Convidem os colegas, porque isso vai estimular que a gente continue produzindo conteúdo, certo? E daqui a uns 2 dias eu vou postar alguns artigos associados ao tema, tá? E o vídeo dessa live aí para quem quiser assistir de novo. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, tá? Até a próxima.